Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Deixa eu organizar aqui, enquanto o pessoal tá chegando aí. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Agora sim, gente, ao vivo, né? Resolvi fazer essa live aqui hoje. Muitas pessoas estavam perguntando a respeito do vírus da gripe, as suas implicações, sintomas. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Estou organizando aqui as coisas para fazer essa live, voltando a fazer as lives de saúde, né? Para você, jornada de saúde aqui, né? Com o Éder. Então, aí o pessoal está chegando devagarzinho. Gostaria muito que você ficasse aqui na nossa audiência, ficasse com a gente, que o tema é um tema importante, é um tema que foi sugestão aí de várias pessoas que eu estava conversando hoje, essa semana aqui na farmácia, né? No meu trabalho. Então, eu preparei aqui, né? Com bastante atenção para você, preparei aqui com carinho aqui as informações, curiosidades para você saber um pouquinho a respeito da gripe, né? Dessa questão toda, né? Todo esse assunto de saúde, né? Que desperta curiosidade nas pessoas. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho disso, não vai ficar muito extenso, né? Quero que você puder também compartilhar essa live, né? Lembrando a você que ela vai ficar aqui disponível na nossa página, mas se você puder compartilhar, marcar os seus amigos, eu acho que é importante também porque é um assunto de saúde, então você acaba informando as outras pessoas também aí a respeito desse tema, que é um tema que está sendo bastante discutido. Tá bom, pessoal? Então, beleza? Compartilha aí. Ó, vamos lá. Então, eu separei aqui, se eu olhar para baixo aqui, porque eu estou com as minhas anotações aqui que eu separei, tá certo? Então, uma curiosidade aqui que eu queria comentar e falar um pouquinho, né? As mortes por gripe, elas quase triplicaram no Brasil em 2018. Então olha só esse dado, pessoal, um dado alarmante, né? Um dado recente. Esse é fruto de um relatório recente do Ministério da Saúde, que foi publicado agora, né, em agosto. Então um dado preliminar aqui, que as mortes, né, por gripe, né, a ação da gripe, praticamente triplicaram em 2018. Então é um dado que nós temos que discutir aqui um pouquinho. E tem uma explicação isso, o porquê que houve o aumento dessas infecções, né? Antes de falar um pouquinho do porquê disso, algumas curiosidades, né? Muitas pessoas falam gripe, mas o nome, né, o correto é influenza, né? O pessoal também trata com a gripe como influenza, que na verdade é a manifestação dos sintomas, né? A coriza, aquela dor no corpo, febre, né? Aquela prostração, ou seja, aquela fraqueza, aquele cansaço, tosse. Então são os sintomas da gripe. Ela pode vir aí, esses sintomas podem vir mais forte ou um pouco menor, né? Então são algumas questões, algumas particularidades. E a gripe, gente, ela é causada por um vírus. Então é importante salientar isso, dizer antes de a gente entrar nos assuntos aqui propriamente dito, que o vírus, né, a gripe ela é causada, né, os sintomas todos são causados por um vírus. E como é que a gente pega esse vírus? É através do ar, quando a gente toca em algum objeto com comprimento e leva muitas vezes a mão, coça o olho, ou a gente leva a boca, a nossa mão, ou algum alimento, são formas então de se contaminar. Por isso que é importante, né, os médicos sempre dizem que é importante lavar as mãos sempre, e também sempre com álcool em gel, que isso ajuda você a eliminar aí as bactérias, não só o vírus, né, da gripe, mas outras bactérias também que possam vir a causar infecções e doenças. Então é importante esse tema que a gente está falando aqui sobre a gripe. Então, basicamente isso que a gente falou. E tem uma curiosidade muito interessante, né? Por que a gente fala influenza, né? Por que o nome da gripe, né, na verdade, é influenza? Porque os médicos, lá na Itália, no século XIV, os médicos eles diziam o seguinte: quando a pessoa aparecia com sintomas, né, esses sintomas que eu relatei aqui anteriormente, que são sintomas da gripe, claro que naquela época eles não sabiam da existência dos micro-organismos, não sabiam da existência dos vírus. Então eles achavam que a pessoa sofria influência, então daí o nome influenza, sofria o nome influenza, então surgiu o nome influenza. O pessoal está chegando aqui, a Ellen Christine, a gente conversou sobre isso hoje, né, Ellen? E então voltando aqui à questão, a influência dos questões divinas, né, entes divinos, e a influência também dos astros. Então os médicos do século XIV lá, os cientistas lá da Itália achavam que era isso. E na verdade hoje a gente sabe, né, que a gripe, né, o vírus da gripe é causado, então a gripe é causada por um vírus.
né? Por isso, mas aí ficou o nome influenza, acabou ficando o nome influenza. Então uma curiosidade aqui, né, para vocês aí que estão acompanhando a gente. Então o pessoal tá chegando aqui, legal pessoal, audiência, ó, lembrando a você, compartilha aí essa live pessoal, porque é importante esse assunto, né? É um assunto de saúde, então se puder compartilhar aí, jogar nos grupos, né, e marcar os amigos, eu acho que poderia ser legal. Aí o Leandro está perguntando aqui, ó, você pode mandar perguntas também, viu pessoal? Como podemos prevenir a H1N1? O H1N1 é legal que ele colocou esse nome, porque ó, o vírus da gripe tem vários nomes, tem subtipos. Então tem influenza A, influenza B, H1N1, tem um outro aqui agora que eu até anotei aqui, que é o H3N2, esse que causou muito problema nos Estados Unidos, no inverno dos Estados Unidos, agora recentemente, é o nosso amigo Maurício Pascus presente aqui. Isso aí, beleza? Né? A Fernanda Garcia, muita gente aqui presente. Compartilha aí, pessoal, para chegar em mais pessoas, tá? Então, olha só, o que acontece com o vírus, né? Então tem vários subtipos, falaram H1N1, mas tem o H3N2 que causou muito problema nos Estados Unidos. Então o importante aqui é os subtipos, né, do vírus. E por que tem muitos tipos assim? Éder, me fala aí, né? Qual que é a explicação? Por que tem muitos tipos de vírus? Sabe por quê, pessoal? Porque o vírus da gripe, ele é um vírus de RNA. Não vou entrar nesses detalhes muito específicos, mas na verdade o vírus da gripe é assim, ó. Então tem lá, eu fiz um desenho aqui, gente, ó, tá vendo? O vírus é assim, ó, tá? Ele tem uma cápsula proteica, ou seja, uma cápsula de proteína aqui, tá certo? E aqui tem um corte mostrando o material genético. Então o vírus, basicamente, ele é uma cápsula proteica, a gente chama de cápsula proteica, e tem a estrutura, né, o material genético aqui dentro, tá bom? Mas isso de uma maneira muito resumida, eu tô falando para vocês, tá certo, pessoal? Então dentro tá o material genético, que pode ser DNA ou RNA, né? Aí o nome, vírus de DNA ou vírus de RNA, tá certo, pessoal? Então são diferenças aí que a gente tem entre os tipos de vírus. E o vírus da gripe, eu falei para vocês que é um vírus de RNA, e uma das características do vírus de RNA, pessoal, é que ele sofre muitas mutações. E isso dificulta o sistema imunológico a combater os vírus. Então, por isso que a gente tem que ser vacinado todo ano. Essa é uma explicação da pergunta, né? Muitas pessoas falam pra gente, né, quando chegam as campanhas de vacinação, que geralmente a campanha de vacinação ela ocorre um pouquinho antes do inverno, né, o Ministério da Saúde anuncia a campanha de vacinação e as pessoas então são chamadas aí, né, aos postos de saúde, aqueles grupos específicos, não são todas as pessoas, né, nosso amigo aí Paulo Zalotti presente, Rodrigo Patriarca também, família toda presente aí, e então as pessoas são chamadas aí, né, aos postos de saúde para serem vacinados. E quem são vacinados geralmente são grupos específicos. Então, por exemplo, crianças, né, gestantes, a mulher que acabou de ter um nenê também até 45 dias, ela é chamada também, a campanha, ela é um alvo, né, dessa campanha. Idosos, né, portadores de doenças crônicas, pessoas que estão privadas de liberdade, né, em penitenciários, por exemplo, também. Né? O pessoal está perguntando, o vírus pega? Sim, o vírus é altamente contagioso. A gente falou aqui agora, um pouquinho antes. Então, são grupos específicos. Né? Idosos, né, que têm doenças crônicas, também são grupos que precisam ser vacinados, por isso que a campanha é focada nesse grupo. Né? Professores também, esse ano, teve grupos aí de professores, né, que estão em contato com pessoas, né? E são grupos que estão em contato com pessoas. Profissionais da saúde também. Né? A gente sabe que os hospitais, os profissionais de saúde estão em contato com as pessoas e podem vir a pegar o vírus H1N1 ou o vírus influenza, o vírus da gripe, os subtipos que tem dos vírus. Então, são alvos, né? São grupos que precisam ser vacinados, tá certo? Então, por isso que a campanha é mais focada nas pessoas. Quando todo esse pessoal é vacinado, muitas vezes sobra as vacinas são disponibilizadas para outras pessoas, mas não é uma regra, tá bom, gente? Então essa é uma pergunta também, né, que sempre as pessoas me falam, eu separei as perguntas aqui para essa live de hoje. Gente, compartilha aí, eu tô vendo que a audiência está aumentando aqui, agradeço muito vocês, se puderem compartilhar aí para jogar nos grupos, né, nos amigos, acho que é importante, é um tema que as pessoas estão perguntando bastante, separei aqui algumas informações bem com carinho aqui para vocês. Bom, eu falei no começo da live que em 2018 praticamente triplicou os casos, né, os óbitos pelo vírus da H1N1, né, pelo vírus da influenza, não só H1N1 como os outros também.
Então é um dado alarmante, né? Em 2018 praticamente triplicou. Esse é um relatório do Ministério da Saúde recente, um relatório de agosto. Então é um dado que eu queria falar para vocês e tem uma explicação do porquê que houve esse aumento de óbitos e, claro, aumento de infecções também, né? A explicação disso, pessoal, eu já falei anteriormente aqui que o vírus ele sofre muita vacinação, muita mutação, né? Uma pergunta aqui interessante: eu tomei a vacina, eu estou protegido? Está protegido no ano que você tomou a vacina. Então, nosso amigo que perguntou, está protegido no ano que você tomou a vacina. O ano que vem, você tem que tomar de novo. Por quê? Porque o vírus da gripe ele sofre muitas mutações, tá certo? Dentro de uma fábrica com muitas pessoas, com certeza, né? Um ambiente fechado, essa é uma característica da transmissão da gripe, né? As pessoas vão em ambientes fechados, ficam em ambientes fechados em virtude do frio, né? As temperaturas baixas, isso dá uma aglomeração de pessoas, favorece então a infecção pelo vírus, porque é pelo ar que as pessoas então acabam falando, o vírus acaba então infectando então as pessoas. Tá certo, gente? Mas voltando aqui à questão, né, da gripe, da influenza, por que aumentou o número de casos? Então, uma das questões é a seguinte: o vírus ele sofre muitas mutações, então provavelmente esse vírus ele sofreu uma mutação muito diferente e essa mutação aumentou a virulência do vírus, aumentou a agressividade do vírus, ou seja, o vírus ficou mais perigoso. Então, esse é um dado importante, isso aconteceu no inverno dos Estados Unidos, que também houve um aumento das infecções pelo vírus da gripe também nos Estados Unidos. Isso também se repetiu aqui no Brasil esse ano. Então, uma das primeiras explicações é o aumento da agressividade, ou seja, da virulência do vírus no organismo, né? Então, uma pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, que tem uma doença cardíaca, ou seja, uma pessoa mais suscetível, ela pode vir a óbito porque o vírus está mais agressivo, né? Como eu falei anteriormente aqui. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto, pessoal, é um dado importante também, que houve uma demora das pessoas, das metas de vacinação, isso no Brasil todo. Houve uma demora das metas de vacinação para chegar a 90% das pessoas vacinadas, né? Aquele grupo que eu falei para vocês anteriormente aqui, os públicos-alvo. Então houve uma demora em esse pessoal ser vacinado, né? Atingir 90% da meta. E essa demora, para você ter uma noção, pessoal, demorou 3 meses, então, para atingir 90%. No mesmo período, no ano anterior, a campanha, então 3 semanas o pessoal já estava imunizado. Então o que aconteceu? Esse intervalo de pessoas sem a proteção, sem terem tomado a vacina, o que aconteceu? Aumentou então o tempo de exposição das pessoas, fazendo com que as pessoas então viessem a ter a infecção, né? Então o pessoal que está perguntando aqui, tem no posto, eu tenho que comprar, né? Uma pergunta da Telca, nossa amiga, né? O que acontece? A vacina da influenza, né? Da gripe, todo ano as campanhas são realizadas, então, e as pessoas vão até os postos de saúde para serem vacinadas. Então todo ano essa vacina é disponibilizada. A Organização Mundial de Saúde ela já faz uma vacina para aquele ano, né? A estrutura, digamos assim, a receita da vacina para aquele ano. E a vacina então é disponibilizada para aqueles grupos, né? Idosos, doenças crônicas, portadores de doenças crônicas, gestantes, profissionais da saúde, né? Pessoas, professores esse ano, então, são os grupos. Se sobra a vacina, se atinge a meta e todo mundo vacinou e sobra a vacina, aí algumas pessoas então são disponibilizadas que não fazem parte do grupo. Mas a vacina, então, existem pessoas que não fazem parte desse grupo, público-alvo, e acabam ficando sem serem vacinadas. Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai a clínicas particulares, que existe a vacina para a pessoa comprar a vacina em clínicas particulares. Importante, pessoal, que a vacina tem que ser tomada antes, né? Porque qual que é a função da vacina? Quando a gente toma a vacina, muitas pessoas têm essa dúvida também, né? Mas eu já peguei gripe de tomar a vacina. Não sei se vocês já ouviram falar disso aí, né? A vacina causou a gripe em mim. Na verdade, não é isso que acontece. Mas existe uma explicação para isso também. A pessoa não está totalmente equivocada. O vírus, né? A vacina ela é feita de vírus inativados. Ou são pequenos pedaços do vírus ou o vírus inativado. Ou seja, não é o vírus selvagem que é usado para fazer a vacina. E aí o que acontece? Ou seja, é feita a vacina dessa maneira. Então o vírus está inativado e aí aplica essa vacina na pessoa. Isso estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos e então
quando a pessoa recebe a infecção de verdade, quando ela é infectada de verdade, ou seja, ela entra em contato, pega o vírus, aí ela vai estar imunizada, então, porque o organismo conseguiu fazer aquela resposta imunológica, produziu anticorpos naquele período, e os anticorpos então, vão lá então, e vão acabar com a doença. Então, basicamente, é essa a questão da vacina. Por isso que tem um tempo, né? Demora. Você toma a vacina, demora um tempo para você desenvolver então os anticorpos, né? Que ou em outras doenças, por exemplo, quando a pessoa vai viajar e às vezes aquele país exige que a pessoa seja vacinada, tem um período que ela tem que tomar a vacina antes. Então, basicamente, por causa da resposta imunológica, tá certo, gente? Então, isso é um assunto relacionado às vacinas em questão. Mas legal o tema, né, pessoal? Então, né, alguns dados aqui importantes, né, que eu trouxe para vocês. Eu disse que aumentou aí, o número de casos, né, o número de óbitos. Então, aumentou em 194% em relação a 2017. Então, um aumento muito grande, né, de casos, de óbitos. Né? Então, a gente teve aqui, ó, até a segunda semana de julho, separei esses dados aqui do Ministério da Saúde, teve 839 mortes. E no ano anterior, 2017, 285 mortes. Então, um aumento aí de quase 200% de óbitos. E também houve um aumento muito grande de infecções. Foram 4.680 casos em 2018 e 1.782 casos em 2017. Então, um aumento muito grande das infecções que ocorreram então em virtude da influenza. Gente, esse era o assunto de hoje, né? Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Eu falei aqui para vocês dos sintomas, de todo o comportamento da doença, falamos alguns assuntos relacionados aos vírus, né? E como é que é o comportamento dessa doença, falamos dos sintomas, né? Também, e o quanto que ela é complicada, né? Uma gripe complicada. Falamos também as questões aqui relacionadas ao porquê da gripe ter atingido mais pessoas esse ano, né? O pessoal perguntando aqui como é que eu faço para tomar vacina, né? A gente tem que tomar a vacina antes de chegar o inverno. Como eu falei para o pessoal, tem as campanhas, e as campanhas então são voltadas porque tem um período para as pessoas ficarem imunizadas, né? Aí o pessoal, a Ellen Cristina, parabéns, Éder, esclareceram algumas dúvidas, muito importante. Obrigado, minha amiga, né? A gente conversou sobre isso hoje, então isso motivou também a fazer essa live. Mais pessoas também durante a semana falaram para mim para tratar desse tema, né? Pessoal, legal demais. Lembrando a vocês que essa live vai ficar disponível aqui na nossa página. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, né? Marque seus amigos, compartilhe também nos grupos. Eu acho que é legal compartilhar porque é um assunto, muita gente tem dúvida. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês aqui. E também, o pessoal está fazendo umas perguntas aqui ainda só para finalizar, mas se eu quiser tomar agora, tudo bem, você pode tomar agora. Correr numa clínica, por exemplo, que possa ter a vacina, mas vai demorar um período ainda para ela fazer o efeito no seu organismo. Então, nesse período, a gente está desprotegido, né? Digamos assim. Tá certo? Pessoal, beleza? Então, essas são as perguntas. Vocês podem deixar as perguntas aí, né? Eu vou encerrar a live agora e eu respondo, né? Eu sempre estou respondendo as pessoas aqui nas redes sociais, né? Porque eu gosto muito de usar esse canal de comunicação aqui com vocês. Beleza, gente? Também tinha feito no Instagram, né? Essa live, né? Fala o preço da vacina. Isso varia de marca, de clínica, né? Eu ouvi falar de R$150, depois R$280. Então são os valores aí, né? Não tenho certeza a respeito disso, isso pode variar bastante também, tá certo? Né? Beleza? Muito obrigado, né? A Ana Lúcia aqui colocou, valeu, gente. Eu que agradeço a audiência de vocês, imagina, né? Vocês disponibilizaram o tempo de vocês aqui para falar comigo, né? Para estar online aqui comigo. Então eu que agradeço vocês. E vou falar mais de saúde também, tá bom, gente? Né? Vocês me mandam aqui as sugestões de vocês e eu estou à disposição, tá certo? Beleza, pessoal? Obrigado. Não esquece de compartilhar, deixar a sua curtida aqui. Valeu? Forte abraço. Até mais.